Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje? A gente vai aprender sobre Git e GitHub. Então, a aula hoje se chama Masterclass, aprenda na prática o que você realmente precisa saber sobre Git para trabalhar com desenvolvimento web atualmente. Então, a gente vai passar, por todos os comandos mais utilizados e que eu necessito saber para conseguir trabalhar no mundo real utilizando o Git e o GitHub, beleza? A gente vai passar sobre o que é o Git, o que é o GitHub, os principais comandos mais utilizados, então vocês podem ver que são alguns. Vamos ver o que são as issues e o que são as pull requests lá dentro do GitHub. Primeiramente, existem dois links que já estão disponibilizados, que é para você fazer a instalação do Git, então você pode clicar aqui se você ainda não instalou, e para criar conta no GitHub, que está aqui também, para você criar a sua conta. Então, você pode clicar aqui e criar a sua conta. Pessoal, primeiramente, o que é o Git e o que é o GitHub? Quando a gente começa a trabalhar em um documento, em alguma coisa, de forma virtual, então eu estou fazendo um documento Word, estou fazendo uma imagem, estou fazendo um site, estou fazendo um aplicativo, estou fazendo alguma coisa aqui no computador, a qual eu preciso salvar e criar versões novas, eu preciso de um sistema de versionamento de código, para que eu não me perca e que eu consiga sempre ter à mão, vamos dizer assim, uns checkpoints, uns pontos na história, para que eu consiga voltar para trás, caso eu faça alguma coisa muito errada lá no meu código, ou eu conseguir compartilhar o meu código e trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Um exemplo clássico é quando a gente está ali desenvolvendo o nosso TCC ou um trabalho da faculdade, da escola, e daí a gente pega e começa a fazer e coloca um título lá do arquivo, trabalho 1. Aí quando vê, eu troco coloco em negrito o título do trabalho e salvo, trabalho 1 com negrito. Aí eu vou lá, dou um monte de enter, coloco um monte de texto lá e coloco, trabalho 1, agora vai. Salvo mais um arquivo. Nisso eu já tenho quanto? 3, 4 arquivos. Nem sei mais o que cada arquivo tem de alteração. E aí eu pego e crio de novo mais um arquivo. Agora trabalho 1 com imagem do tcc.word.doc. E nisso eu tenho o meu colega, porque esse trabalho é em dupla. Então aí o que eu faço? Eu mando por e-mail para ele e aí ele vai pegar, vai alterar e vai salvar de novo. Trabalho 1 com tcc, com imagem, com o arquivo alterado e negrito.doc e manda para mim de volta por e-mail. E aí eu pego, edito e perceba que nisso eu tenho vários arquivos, cada arquivo tem uma mudança diferente, que eu nem sei mais onde essas mudanças estão. E se eu faço alguma coisa de errado, imagina que esse meu colega, ele foi lá e trocou todas as imagens e colocou as imagens todas com qualidade ruim, umas imagens bem pequenininhas que não dá nem pra ver. E ele salvou por cima. E eu perdi o arquivo que tinha a imagem boa. Não dá pra eu voltar pra trás mais. O que vai ser preciso fazer? Trocar de novo todas as imagens para que eu volte pra trás, corrija. Então perceba que eu não tenho um controle naquelas coisas que eu fiz, nas mudanças que eu fiz em um arquivo. E nisso vem o Git. E aí entra o Git para que nos auxiliar, a fazer esse versionamento, esse controle de versionamento de arquivos. Isso funciona tanto para arquivos de texto, para arquivos de Word, para arquivos de sites, .html, .php, .css, como projetos em geral. Então eu consigo usar isso aqui em qualquer coisa. Não é somente para desenvolvimento web ou para programação. Eu posso usar isso aqui para versionar, controlar a versão do meu TCC. Eu consigo fazer isso e funciona muito bem. Então não é uma coisa específica para programação, mas é o que eu mais utilizo, é para programação, o que mais é utilizado, E só que esse Git, ele, além dele proporcionar que eu consiga versionar o meu código para que eu consiga estar atento às mudanças, voltar na história ou conseguir compartilhar isso, o
O Git também permite que eu trabalhe em equipe com várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto uma pessoa está trabalhando no título do trabalho, né, a outra pessoa está trabalhando nas referências, a outra trabalhando nas imagens, tudo isso ao mesmo tempo. E que a gente consegue coordenar isso. Só que, se a gente utiliza somente o Git, o que acontece? O Git fica no nosso computador local. Ele fica ali no nosso PC. A gente fica com um repositório local. É aí que entra o GitHub. Por que entra o GitHub? Ele é basicamente, eu vou abrir aqui para vocês verem, ele é uma plataforma, né? Aqui. Ele é uma plataforma de desenvolvimento para que eu consiga compartilhar os meus projetos, os meus repositórios, de forma remota entre as pessoas da minha equipe ou do mundo. Então, por exemplo, eu tenho o meu repositório, que é o meu projeto, vamos dizer assim, o meu TCC, por exemplo, e o meu TCC, ele vai ficar de forma remota lá no GitHub e também nos computadores do pessoal da minha equipe. Só que quando uma alteração é feita, essas alterações locais vão para o sistema remoto, que é o GitHub, e aí do GitHub ele é baixado, né, vamos dizer assim, que é feito o Git pull, né, ele é baixado para as outras pessoas da equipe. Dessa forma, igual nessa imagem aqui, a gente consegue compartilhar as mudanças entre o pessoal da equipe. Então é basicamente uma plataforma de desenvolvimento para que eu consiga compartilhar, né, versionar o código e compartilhar dentro da equipe e pessoas do mundo. Esses dois carinhas aqui no nossa lista. E aí eu espero que vocês façam a instalação do Git, espero que vocês façam a criação da conta de vocês. Aqui no meu sistema, eu já tenho instalado o Git e já tenho também registrado o GitHub. Eu vou fazer o login aqui, né? E como é que o Git funciona, né, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. E também existem duas formas. A gente consegue trabalhar com o Git na linha de comando, então pelo terminalzinho ali, né, aquela CMD, aquela carinha, aquela tela preta, ou utilizando alguma IDE, alguma interface visual, né, que no caso a gente vai usar do VS Code. Então eu vou fazer o seguinte, vou aqui no desktop, vou criar uma pasta, tá? Vou colocar assim, ó, aula Git, vou entrar nessa pasta, vou copiar aqui o endereço, vou entrar no CMD, entrar na pasta, abrir o VS Code, então code ponto, abrir o VS Code, vou abrir o terminal, então se eu apertar terminal, novo terminal, pronto. E qual que é, pessoal, a estrutura que o Git nos permite trabalhar para que as pessoas trabalhem ao mesmo tempo e para que eu consiga manter o período na história? Aqui eu tenho uma imagem do fluxo do Git. Esses círculos, onde tem uma letra dentro, cada um desses círculos, a gente chama isso de commit. Na tradução direta, igual a gente viu lá, né, comprometimento. Então, eu estar comprometido com alguma coisa. Mas, se a gente for pensar de uma forma mais prática, né, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, a gente pode pensar que isso é um conjunto de edições, né, coisas que eu atualizei, de modificações e que foram salvas na história. Pensa o seguinte, quando você nasce e aí quando vê, você aprende a falar. Aquilo foi um evento na sua vida. Você aprendeu a falar. E naquele momento da sua vida que você aprendeu a falar, você salva aquilo na sua mente. Você salva aquilo na sua cabeça, no seu cérebro. E isso a gente pode chamar que é um commit, porque é um evento, um acontecimento na sua vida. E depois que você aprendeu a falar, as coisas vão passando, você vai para a escola. A partir do momento que você foi para a escola, aquilo é um evento, é um acontecimento, um comprometimento que aconteceu na sua vida. Então aquilo a gente pode falar que é um commit também, porque aquilo foi salvo na sua história, aconteceu. Até o momento, quantos commits a gente tem desde a criação da sua vida? A gente tem um commit quando você aprendeu a falar e um commit quando você foi para a escola. Aí você vai crescendo, aí você teve uma festa de aniversário, aquilo marcou você, aquilo é mais um acontecimento, é um evento, é mais um acontecimento, é um evento. Portanto, é um commit na sua vida. E aí você vai ficando mais velho, vai para a faculdade, faz mais um commit, aí depois vai crescendo,
você compra um carro, compra uma casa, são mais 2 commits, um commit para quando você comprou o carro, outro commit para quando você comprou a casa. Se você fizer um log, você olhar no histórico da sua vida, dos seus commits, você vai ter, olha, um commit para quando você aprendeu a falar, um commit quando você foi para a escola, outro commit do aniversário, outro commit da faculdade, outro commit de quando você comprou um carro e um commit quando você comprou uma casa. Então perceba que você tem vários pontos na história. E se você olhar na sua história, você consegue voltar atrás e ver aquilo que você fez naquele momento, naquele ponto da sua história. E aqui no Git é exatamente a mesma coisa. Quando você tem um projeto, esse projeto vai evoluindo e coisas, eventos vão acontecendo durante a sua história. Por exemplo, quando eu crio um aplicativo de celular ou quando eu crio um site. Primeiro, eu crio a estrutura do site. Então eu tenho um commit. Depois que eu criei a estrutura, eu crio o menu. Então eu tenho mais um commit que é da criação do menu. Depois que eu criei o menu, eu crio o rodapé. Então eu tenho mais um commit do rodapé. Depois eu adiciono conteúdo, mais um commit. Depois eu adiciono foto, mais um commit. Aí eu percebo que o menu estava da cor errada, estava azul, mas eu queria vermelho. Aí eu faço um commit de correção. Eu troco a cor azul pela cor vermelha. Então perceba que da mesma forma que na vida nós temos uma história onde vão acontecendo eventos, num projeto isso também acontece. Então é exatamente a mesma coisa. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, esse master aqui, que é esse do meio aqui, que são os verdes, é basicamente a linha principal da história do projeto. Então, né, vamos dizer que essa daqui é a principal, essa roxa é uma linha paralela onde uma pessoa está trabalhando em uma funcionalidade do meu sistema e essa outra linha paralela vermelha é outra pessoa trabalhando ao mesmo tempo em uma funcionalidade para o sistema. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui na principal, a pessoa criou a estrutura, vamos dizer que o A é criar a estrutura, o B é criar, vamos dizer assim, adicionar o conteúdo, o C é corrigir algum erro de português no conteúdo, o D é adicionar uma foto, o E, vamos dizer que é fazer o release, né, disponibilizar o sistema. Enquanto a pessoa que depois que a pessoa criou a estrutura, ao mesmo tempo, né, que antes dela adicionar o conteúdo, que seria o B, uma outra pessoa começou a fazer alteração no menu do sistema. E aí ele fez aqui um commit, que nesse G poderia ser adiciona menu com a cor azul, e o H poderia ser adiciona itens do menu. E logo após adicionar o conteúdo, que seria esse aqui, uma pessoa começou a trabalhar no footer. E aí ele ficou aqui um tempo trabalhando no footer e depois mesclou aqui no final. A partir do momento que eu termino de trabalhar em alguma funcionalidade, eu posso fazer um merge, né, que é mixar, juntar, combinar um ramo onde eu estou trabalhando em paralelo com o ramo principal. Então, esse aqui se juntou aqui e agora aqui no D e no E já tem as modificações desse ramo aqui, alteração no menu. Então, eu já tenho nesse D o G e o H. Aqui no B, eu não tenho G e H. Nem no C, eu não tenho G e H. Mas no D, eu já tenho, porque já está misturado, já está feito merge, já está mixado aqui, misturado. Assim como no B, eu não tenho F, no C eu não tenho F, no D eu não tenho F, mas, né, aqui no E, eu já consigo visualizar o F, porque já foi feito o mix aqui antes. Então, no E aqui, ó, eu tenho tanto todas essas modificações da principal, da master, quanto tenho as alterações no menu, quanto tenho também as alterações no rodapé, no footer, né? E tudo isso aqui eu faço utilizando linha de comando ou a interface, que no caso a gente vai utilizar o VS Code. Então, vamos ali, já marcamos aqui. Então, nós já vimos o que é o Git, já vimos o que é o GitHub. Então, a partir do momento que eu criei aqui a pasta, pessoal, olha aqui, ó, já tem a minha pastinha que eu criei, tô dentro dela, tá? O primeiro comando que é bom a gente ver é esse git version, que é pra gente saber a versão do Git que a gente instalou. A última versão tá aqui, ó, é a 2.33.0. A data tá aqui, né, 16 de agosto. E aí eu posso olhar a minha versão. Eu vou lá no comando, na linha de comando e digito git version. Ele vai falar pra mim qual que é a minha versão. Então eu tô com a versão 2.28.0 e no Windows. Por que é importante a gente ver a versão, pessoal? Porque às vezes, né, o sistema que eu digo, o Git, com o GitHub, ou se você estiver utilizando o GitLab, tudo depende de onde você está utilizando, pode ser que mostre problemas em diferentes
diferentes versões. Então pode ser que você está tentando fazer alguma coisa no seu computador e não está enviando os arquivos, não está comitando, tem alguma coisa acontecendo e no computador da outra pessoa está funcionando beleza. E aí você diz, nossa, mas está funcionando beleza lá, está fazendo a mesma coisa que eu, mas o meu não está funcionando. O que será que é? Primeira coisa que você tem que ver é se as duas versões são iguais, né? E se são diferentes, você vai, troca a sua versão para a versão que está funcionando para ver se realmente era a versão. Porque às vezes as aplicações, os sistemas são feitos para uma determinada versão e se você tiver com uma versão mais nova, nem sempre porque é mais nova para o seu projeto é melhor. Às vezes o seu projeto foi desenvolvido para uma versão X e ela tem que ser naquela versão até você atualizar tudo. Então, primeiro comandinho que a gente vê, git version, essa é a minha versão. Pode ver que eu estou um pouquinho desatualizado, tá vendo? A minha é 2.28, aqui no sistema, no online tá 2.33, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa atualizar nesse momento e a gente pode então marcar aqui o git version. Aí pessoal, no git, tudo aqui, né, vamos dizer assim, esse fluxograma aqui, né, todos esses ramos, esses branches aqui, a gente trata como se fosse um repositório. Como assim? Se eu tenho, vamos dizer assim, um aplicativo de celular, normalmente aquilo vai ser um repositório. Então eu vou ter ali um repositório para cada sistema. Então se eu tenho um back-end, eu posso ter um repositório para o back-end. Se eu tenho front-end, eu posso ter um repositório para o front-end. Eu posso juntar os dois e fazer um monorepo, que seria um repositório com as duas coisas? Posso também. Só que a via de regra, normalmente nós temos um repositório para cada, vamos dizer assim, sistema, para cada entidade. E como é que isso funciona? Existe o repositório local, que é o que fica no meu computador, e o repositório remoto, que é que fica numa plataforma de desenvolvimento, de versionamento, que é igual o GitHub. Existe também o GitLab, então não é só o GitHub que existem outras plataformas também. E como é que eu faço para eu criar, né, esse repositório? Existem duas formas, já que a gente está usando o VS Code. Uma é com a interface e a outra é pela linha de comando. E também existe a forma de criar diretamente lá no repositório online, que a gente vai fazer assim também. Como é que a gente faz isso aqui então? E todos esses comandos a gente vai olhar a maioria deles tanto no IDE, na interface, quanto a gente vai olhar também na linha de comando, tá bom? Então eu tenho a minha pasta aqui, pessoal, olha aqui, que eu criei. E tá vazinha, não tem nada dentro, ok? Tá vazia. Como ela tá vazia, eu sei que isso aqui não é um repositório. Por quê? Porque o Git, ele cria alguns metadados numa pasta chamada .git para dizer para mim que essa pasta aqui é um repositório. Então, se eu olhar aqui, eu já sei que isso não é um repositório. E como que eu faço para fazer essa pasta virar um repositório? Se você olhar aqui, ó, tem um íconezinho que parece aqui os ramos, ó, tá vendo aqui? Que é o Source Control, né? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim, olha, a pasta não possui um repositório Git. E aí eu posso criar, tanto apertando aqui nesse botãozinho, ó, vou apertar, pronto, criei o repositório. Como que eu sei que isso é um repositório? Tanto tem aqui, ele sumiu aquela imagem, quanto também na minha pasta, ó, agora tem uma pasta .git aqui. E agora tudo que eu fizer aqui, o Git vai começar a rastrear e também a fazer as suas funcionalidades. Como eu quero também ensinar pela linha de comando, eu vou apagar esse .git e perceba que automaticamente o VS Code já vai detectar que isso não é um repositório. E aí, para criar, eu posso criar com git init, de inicializar. Então, olha lá, um repositório vazio foi inicializado. E aí, se você olhar aqui, nesse git na pasta, eu já tenho um .git aqui. Além de usar o git init, eu também posso criar com o nome do repositório. Então, se eu vim aqui, por exemplo, vou apagar aqui, e fazer assim, ó, git init, aula git, ele vai inicializar para mim um repositório, só que dentro de uma outra pasta com o nome que eu criei. Olha aqui agora, ó, ele criou uma pasta para mim, lá na pasta minha, e dentro ele tem aqui o .git. Então eu posso fazer isso caso eu queira criar repositórios já com a sua pasta própria, ao invés de eu criar uma pasta, colocar lá dentro e fazer etc e tal. No caso aqui eu vou apagar, tá?
vou apagar, ele vai detectar aqui para mim que não é mais um repositório, tá? E eu vou criar então o git init, ele criou para mim o repositório. Então aqui a gente já viu, ó, o git init e o git init com o nome de repositório aqui no comando. Só que, pessoal, se você observar isso aqui, né, tá local, ele não está em um outro lugar. Caso eu queira que uma pessoa faça o download, né, o git pull desse repositório, a pessoa não consegue fazer, porque eu não coloquei esse repositório em algum lugar. Eu posso fazer isso criando o repositório diretamente lá no GitHub. Então, se eu acessar o GitHub aqui, eu consigo criar repositórios logo aqui no canto esquerdo com o botãozinho New aqui, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e apertar New e colocar um nome de repositório. Então, eu posso colocar assim, meu site. Aí, eu posso colocar a descrição, colocar se ele é público ou privado. Público, todo mundo consegue acessar, tá bom? Visualizar. E privado, somente eu e as pessoas que eu escolher conseguem acessar. Então, eu vou colocar aqui esse repositório é público, tá bom? E aí, eu tenho alguns outros passos que eu vou pular agora. Então, não tem a necessidade de eu fazer agora. E beleza, criei o meu repositório. Esse repositório está criado aqui no GitHub. E você pode olhar aqui, ó, que ele está criado com o nome de meu site. Quando você cria, ele aparece esse Quick Setup, que ele mostra para você um endereço para você acessar esse repositório, tanto por HTTPS ou por SSH. O comando para a gente fazer o download, né, o git pull disso daqui, do nosso repositório para o nosso computador local, ele é o git clone. O git clone é basicamente ele baixa o repositório, ele clona o repositório remoto no nosso computador local. Aí existem outras formas também, que seriam essas que eles estão explicando, que seria eu fazer o repositório local e depois enviar para a internet, enviar para o GitHub, que dá para eu fazer também. No caso, eu vou só fazer o git clone. Então, se eu vim aqui, ó, e copiar esse endereço aqui, e aí eu ir lá na minha pasta, né? Eu vou deletar esse repositório e eu fizer git clone, então git clone, e colar esse endereço, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai fazer o clone desse repositório para mim. E aí, se eu entrar lá dentro, ó, olha aqui, ele tem aqui a pastinha meu site, porque ele já baixou para mim aquele repositório e já até criou um repositório aqui dentro. Então, se eu olhar ali, ó, tem uma pastinha meu site ali, ó, tá vendo? Então, se eu acessar, eu tenho agora esse repositório meu site. Que eu vou fazer o seguinte, vou fechar o VS Code, vou acessar esse meu site e acessar pelo VS Code agora. Então, se você observar agora aqui no Source Control, ele é um repositório sem eu precisar dar o git init e ele já está cadastrado, né, registrado lá no formato remoto também para eu enviar os meus arquivos, os meus commits lá para o repositório remoto. Então, caso eu queira fazer o download, o clone de um repositório remoto no meu computador, eu vou usar o git clone. Quando eu quero enviar coisas, né, quero enviar commits, quero fazer git push, né, do meu computador para o GitHub, normalmente eu preciso ter as credenciais que estão registradas lá no GitHub no meu computador. Então eu preciso configurar o meu Git com as informações, né, que são iguais às que estão lá no meu GitHub. Eu acho que o meu aqui já está configurado. A gente agora vai observar então que para eu enviar coisas aqui, eu preciso tanto estar utilizando um usuário, que você vai criar uma conta no GitHub, né? Tá utilizando um usuário que criou o repositório ou usuários da sua equipe que você adicionou permissão de acesso. Como você adiciona permissão de acesso? Aqui em Settings, chama configurações, né? Aqui em Manage Access, e aí você consegue enviar e chamar colaborador. Então, se eu quisesse que todos vocês trabalhassem no mesmo projeto comigo, eu ia clicar aqui em Invite Collaborator e colocar o e-mail, o nome de usuário de cada uma das pessoas que vão trabalhar comigo aqui. Como eu só tenho uma conta, eu vou fazer direto da minha conta. Então, eu não preciso fazer um invite de ninguém. Então, eu vou utilizar essa conta do webcurso 12345. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando você
você for enviar o que está no seu computador para cá, vai pedir a sua senha e vai pedir o seu usuário. Outra coisa é que quando você faz um commit, esse commit utiliza o usuário e o e-mail da sua configuração local. Por exemplo, se no seu computador local está escrito que o seu nome é nome 12345, quando você fizer o push, vai aparecer isso lá na lista de commits, que são esses commits aqui, lá no GitHub. Então é interessante você colocar o seu usuário e o seu e-mail em formato correto no seu computador, para que quando você fizer o push, aparecer certinho e não dar nenhum problema, nenhum conflito. Como você configura isso? Você tem essas duas informações aqui, esses dois comandos, que é o git config do username e o git config do user.email. Então a gente vai vir aqui e vai fazer git config global, que quer dizer todos os repositórios do meu computador, e colocar user.name. Se eu der enter, ele vai falar qual que é o que eu tenho cadastrado. No caso, o meu é esse webcurso 12345. Eu vou colocar ele de novo só para mostrar para você que é assim que a gente configura, mas eu já tinha configurado antes. E a gente também tem que configurar o e-mail, que vai ser git config global user.email, e aí depois o seu e-mail. O meu, eu aperto enter, já mostra aqui que já está configurado. Vou configurar de novo, então vai ser 12345@gmail.com, e agora o meu usuário e o meu e-mail estão configurados corretamente. Mas mesmo assim, na hora que eu vou fazer o push, que é enviar as coisas para o servidor, eu ainda preciso colocar o meu usuário do GitHub e a minha senha, ok? Então aí a gente já viu aqui agora o git config com o username e já viu o git config com o user e-mail. Além da gente conseguir fazer o git clone para puxar o meu repositório, eu consigo fazer de uma forma diferente, que é a que aparece aqui, ó, na tela do meu GitHub, que é eu adicionar, né, o link do servidor, né, vamos dizer assim, né, o origin, né, que é a origem do meu repositório remoto, para que eu consiga enviar as coisas para ele. Então vamos supor o seguinte, eu criei aqui, mas perceba que não tem nada aqui, né? E eu não quero começar o meu repositório utilizando o git clone, eu quero começar utilizando um repositório que eu tenho no meu computador. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, já vou apagar esse repositório que eu tenho aqui, tá bom, pessoal? Para eu começar do zero, então eu vou apagar ele, ver se ele vai dar algum problema de permissão, porque ele tá aberto aqui. Apaguei ele, tá? Vou acessar ele lá no VS Code e perceba que não tem o .git, né? Como não tem o .git, não é um repositório. E aí eu posso criar esse repositório utilizando o git init. Vou criar o .git init. E agora, pessoal, se você olhar aqui no cantinho esquerdo, tem um master aqui, tá vendo? Perceba que esse master é basicamente esse mesmo master que tá aqui, ó, que é o ramo principal do meu repositório. Ele é o ramo que se inicia em todo o repositório. E aí, se eu vir aqui e digitar git branch, né, e dar um enter, ele... Aliás, beleza. Não, beleza. Se eu digitar git branch, ele vai mostrar todos os branches, mas como eu só tenho um, ele já assume que é o master. Na minha IDE, ele mostra aqui para mim, aqui embaixo, o master para mim. Só que, como eu criei esse repositório aqui no meu computador, com o git init, não tem como eu enviar nada para o servidor, porque ele não está linkado com nada, né, de remoto. E aí eu preciso utilizar esse comando aqui, que é o git remote add, né, para eu adicionar qual que é a origin, qual que é o lugar, o repositório remoto que eu vou enviar. O GitHub já dá para mim esses comandos aqui para que eu consiga fazer isso. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou pegar esse endereço aqui, ó, que ele já me dá, né? E ao invés de fazer um git clone, eu vou fazer um git remote add origin e colocar esse endereço aqui. Então eu vou fazer, ó, git remote add origin e vou colocar esse endereço. O que ele está fazendo aqui? Adiciona uma origem remota que é esse endereço aqui. Então ele está adicionando uma origem remota, falando que o servidor está nesse repositório remoto aqui. Quando eu apertar Enter, ele adicionou já e esse repositório está linkado com o meu repositório remoto. Como que eu sei se isso funcionou? Eu vou pegar e vou fazer git remote -v, porque ele vai fazer uma lista para mim de todos os lugares, né, os repositórios remotos, a qual esse meu repositório está linkado. No caso, está linkado com esse daqui. E agora eu consigo fazer um push das coisas que eu modificar no meu repositório lá para o sistema remoto. Então a gente viu aqui agora, ó, o git remote add, o git remote -v, e caso eu queira
remover esse repositório remoto, né, esse link, esse origin do meu repositório local com o online, eu posso utilizar o RM. Então eu posso fazer, por exemplo, git remote rm origin. E aí ele apagou. Se eu fazer git remote -v, ele já não mostra mais nada, porque não está linkado mais o meu repositório local com o repositório remoto. No caso, a gente quer que fique linkado, então git remote add origin, passo o link e agora está linkado o meu local com o meu online. Então a gente já viu aqui o git remote rm de remove. Então remova o origin, né, da minha lista. E aí, pessoal, eu criei o meu repositório local, o meu repositório remoto, linkei o meu repositório local com o meu repositório remoto, configurei meu usuário e meu e-mail e agora eu quero começar a fazer as alterações no meu projeto. Como que eu faço isso? No Git, eu tenho uma coisa que chama Staging Area, que é a área de staging, né? Que é onde os meus arquivos ficam antes de eu fazer o commit. Como assim? Antes de você, lá naquele exemplo que a gente deu lá da história da sua vida, antes de você salvar na sua cabeça que você se formou na faculdade, você passou por todo o período, colocou tudo aquilo na sua cabeça e aí, bem no finzinho, né, que aí você percebe, nossa, me formei na faculdade. Nesse momento que você fez esse realize, que você percebeu que você formou, é como se você tivesse colocado os arquivos na staging area e aí você vai fazer um commit e aí você fez um commit, salvou na sua memória aquilo tudo e agora não tem como tirar mais. Então perceba que os arquivos que foram modificados em você, né, foram adicionados numa área onde você estava fazendo uma preparação, que são os arquivos que realmente devem ser salvos na sua mente, e aí sim você fez o commit e salvou na sua mente. Então a gente tem essa mesma coisa aqui, que é essa staging area. E como é que a gente faz para colocar esses arquivos que foram modificados no nosso projeto nessa staging area, para depois eu conseguir fazer o commit e salvar esse ponto na história? A gente tem o comando git add, e aí pode ser o git add ponto para adicionar tudo que está na pasta corrente, ou git add e o nome do arquivo que eu quero adicionar. Por exemplo, se eu vim aqui agora e criar qualquer arquivo aqui, por exemplo, se eu vim aqui e criar um arquivo readme.md, né? Um arquivo de leitura ao qual vai colocar algumas informações lá no repositório Git. E aí eu coloco assim, ó, meu site. E eu coloco aqui, ó, este é o repositório do meu site. E eu salvo. Perceba que eu criei um arquivo e ele ficou verdinho. Como ele ficou verdinho, já quer dizer que esse arquivo foi adicionado. Quer dizer que ele não existia antes no meu projeto. Ele não existia. E esse arquivo, ele tá untracked. Perceba que ele tem um Uzinho aqui. Ou seja, ele não está rastreado, né? Ele não está rastreado. E eu preciso pegar esse arquivo e colocar ele na staging area, que é aquele lugar onde eu vou fazer o commit somente desses arquivos que estão na staging area para eu conseguir salvar. Então, se eu vim aqui agora, ó, e apertar esse maisinho aqui, ó, eu tô falando o seguinte: eu quero salvar na próxima versão do meu projeto esse arquivinho. E aí eu consigo fazer isso que jeito? Tanto apertando o maisinho aqui, quanto usando o git add. Então, se eu fazer aqui, por exemplo, git add readme.md, olha o que vai acontecer ali, ó. Ele adicionou na staging area esse arquivo readme.md, pode ver que agora não está mais um maisinho, é um menuzinho, e eu posso agora fazer o commit. Eu consigo fazer isso tanto clicando, ó, no maisinho, ó, quanto fazendo git add e o nome do arquivo. Aí, pessoal, eu vou criar mais um arquivo aqui para mostrar para vocês que eu consigo colocar vários arquivos na staging area de uma só vez. Então eu vou criar mais um arquivo aqui, que eu vou chamar ele de .gitignore. O que é esse gitignore aqui? Esse gitignore é um arquivo do Git que ele vai falar o seguinte: todos os arquivos com esse nome ou com essa extensão, por exemplo, .mp4, .mp3, você escolhe a extensão, escolhe o formato do nome. Eu não quero que esses arquivos entrem no meu repositório Git. Ele vai simplesmente não vai rastrear e vai parecer que eles nem existem dentro desse meu repositório que será enviado para o GitHub. E por que isso é bom?
Porque às vezes eu quero somente enviar arquivos de código-fonte, que são pequenininhos, e não quero enviar um arquivo vídeo, por exemplo, porque às vezes o vídeo tem 1 GB, e eu não quero enviar para o GitHub um arquivo de 1 GB, né? E o que isso aqui que eu acabei de colocar, pessoal, quer dizer? No caso, quando a gente for trabalhar com o Node lá na frente, vocês vão ver que quando a gente instala alguma coisa, ele cria um arquivo que chama Node Modules, uma pasta, né, que chama Node Modules. Nessa pasta, a gente vai ter todos os arquivos necessários para executar os pacotes que a gente instalou. Só que a gente não precisa enviar isso para o GitHub, por causa que a gente pode criar essa pasta novamente utilizando o npm install. Então, se faz desnecessário a gente enviar essa pasta. Se eu tivesse essa pasta aqui, ela não iria aparecer para mim aqui no meu, nos meus arquivos para eu colocar na staging area. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e colocar o seguinte, vou criar um arquivo aqui chamado test.txt, vou colocar qualquer valor aqui, tá? Então, este é um arquivo teste, vou salvar. Então, eu tenho agora 3 arquivos, o readme, o test e o gitignore. E agora, nesse gitignore, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar teste, aliás, asterisco.txt. Perceba que quando eu salvei, ó, o arquivo test.txt sumiu instantaneamente aqui do meu source control, porque eu não quero mais que ele rastreie arquivos que tenha a extensão .txt. Então eu vou apagar isso aqui, ó, e vou salvar. Olha o que vai acontecer. O arquivo volta a ser rastreável novamente e eu consigo salvar ele. Se eu colocar asterisco.txt, ele some e não é mais rastreável. Então eu consigo aqui configurar quais tipos de arquivos e formatos de arquivo eu quero enviar para o GitHub ou eu não quero. No caso, a gente só vai colocar esse Node Modules, tá? Porque é o mais importante. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar todos aqui fora da staging area e vamos utilizar aqui o git add ponto. Porque a gente viu que a gente consegue colocar na staging area um por um, fazendo git add e o nome do arquivo. Se eu vim aqui fazer assim, ele adiciona o readme.md. Se eu fizer assim, ó, ele adiciona o test.txt. Só que um por um, né? São muitos arquivos modificados, é difícil de eu fazer isso. Então, eu posso fazer o seguinte, tanto clicar nesse maisinho de cima, que ele vai adicionar tudo, olha lá, percebo que ele adicionou tudo, ou eu posso fazer git add ponto, que aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele adiciona tudo, olha lá, adicionou tudo que estava na pasta corrente lá para o meu staging area. Ou eu posso fazer também git add asterisco, que aí ele adiciona tudo mesmo. Espera, tá adicionando, pronto, ele já adicionou tudo na minha staging area. O que quer dizer essa staging area aqui, pessoal? Vamos primeiro agora adicionar aqui o git add ponto, a gente viu, git add arquivo a gente viu. Aí a gente tem também, para eu remover da staging area, pessoal, eu tenho que utilizar ou o menuzinho, tá aqui do lado, né? Que seria esse menos aqui, seria o ponto, ou o que tá em cada um aqui seria o nome do arquivo. Então, se eu vim aqui clicar no menos aqui, ele sai da staging area, fica só esses dois, e aqui fica só um. Se eu quiser, por exemplo, remover por código, eu vou fazer git reset e o nome do arquivo, tá? Ou se eu quiser remover todos, eu vou fazer git reset, ponto, ele vai remover todos da staging area. Então aqui eu vou mudar aqui, pessoal, que não é rm, é reset, tá? Aí, pronto. E aí, pessoal, a gente tem um outro comando agora, que é o git status, que é para eu ver quais são os arquivos que foram modificados, quais os arquivos estão sendo rastreados e quais os arquivos estão na staging area para eu commitar, para eu pegar e salvar eles de verdade. Como que eu posso fazer isso? Eu tanto posso ver eles aqui no meu canto esquerdo, então isso aqui é basicamente um git status, quanto eu posso escrever git status aqui no meu terminal. Então, se eu escrever git status, olha o que ele vai falar. Eu tenho 3 arquivos não rastreados, então untracked, que já está mostrando aqui para mim os 3, e tem o uzinho, então eu sei que eles estão untracked. Se eu adicionar um deles, ó, na staging area e eu der git status, ele vai mostrar para mim que um tá aqui, né? E o outro, os outros 2 estão aqui, exatamente como mostra aqui na interface. Se eu pegar e adicionar tudo agora com o git add aqui e fazer um git status, ele vai mostrar que os 3 arquivos estão prontos para serem commitados. Ou seja, eu consigo salvar na história, um ponto na história desses 3 arquivos no meu projeto. Então eu estou quase pronto aqui para criar um ponto na história no meu projeto. Então a gente olhou aqui o git status e a gente tem, pessoal, um outro comando
comando que é o git diff, que é basicamente quando eu clico aqui nos meus arquivos. O que isso aqui quer dizer? Quando eu criei o repositório, esse arquivo teste.txt ele existia? Não. Então, o primeiro ponto na história, que seria quando a gente nasce, por exemplo, é um vazio, não tem nada. E aí, o que eu fiz no próximo ponto da história? Eu criei um arquivo com algum texto dentro, criei o gitignore e criei o readme.md, certo? Que estão aqui. Se você clicar em cada um dos arquivos, você vai ver no canto esquerdo o que ele era antes e no canto direito o que ele é depois. Antes, ele não tinha nada. E depois, quando eu salvei, ele tinha o node mod. Aqui no readme, antes ele não existia, né? Ele era vermelho, ele não existia. E depois, ele adicionou essas duas linhas. É interessante também de saber que no Git é um versionamento utilizando as linhas de código. Então, mais para frente, a gente vai ter conflitos de linhas caso existam conflitos, né, em determinadas linhas do seu código. Aqui no teste.txt, se você olhar aqui no canto esquerdo, não tinha nada também, o arquivo não existia. E aí eu criei, este é um arquivo teste. Eu consigo ver essas mudanças, essas diferenças, tanto aqui clicando nos arquivos, quanto também fazendo esse comando que a gente consegue visualizar o que era antes e o que é agora, que é a diferença entre um ponto anterior e o ponto próximo. Como aqui no caso eu não tenho nenhum commit, né? Não fiz nenhum commit ainda, eu não consigo fazer a diferença entre o ponto anterior com o ponto de agora. Porque o ponto anterior não existia nada lá, não tem nada para ser modificado. E o ponto de agora, eu estou criando alguns arquivos. Se eu fazer git diff aqui, ele não vai me retornar nada, porque não tem um commit anterior, né? Para que eu consiga fazer a comparação e a diferença entre os commits. Eu só consigo ver a diferença dos arquivos que estão na staging area, que são esses arquivos aqui, que aí eu posso fazer isso utilizando aqui o staged, que aí ele vai mostrar para mim, ó, tanto o arquivo que foi adicionado, olha lá, é o arquivo gitignore, o readme e o arquivo aqui do teste.txt. E aí ele mostra para mim o que foi adicionado, que está em verde. Então ele foi adicionado isso aqui, foi adicionado isso aqui, que é basicamente a mesma coisinha do que se eu clicasse nos arquivos. Olha aqui, se eu clico no gitignore, ele mostra que era um gitignore, que tem adicionado um node modules, que é exatamente o que está mostrando aqui na interface, e nos outros arquivos também. Aí eu aperto o Q para eu terminar aqui o git diff, tá bom, pessoal? Se a gente observar aqui agora, então, a gente viu o git diff e o git diff staged. Só que o git diff, para a gente ver ele de uma forma melhor, a gente agora vai fazer um commit, né, dessas modificações, e daí a gente poder testar o que realmente fez de mudança no meu sistema. Agora que eu tenho os arquivos já na staging area, ou seja, os meus arquivos estão todos prontos para serem salvos, eu posso salvar. No caso, para vocês verem qual que é a diferença da staging area, eu vou tirar esse teste aqui da minha staging area. Então eu vou fazer git reset teste.txt. Eu poderia clicar no menuzinho, mas eu estou fazendo aqui pelo texto para ficar mais fácil de visualizar, de vocês aprenderem. Agora que eu tenho aqui esses dois arquivos, como são somente esses dois que estão na staging area, os que serão commitados, os que serão salvos de verdade, vão ser somente esses dois. Então agora eu consigo salvar e serão somente esses dois. Esse aqui vai permanecer, só que ele não será salvo nesse commit. Eu posso salvar em commits posteriores se eu quiser, mas nesse aqui de agora só serão salvos esses dois. E aí, pessoal, em um commit, que está aqui, ó, git commit e a mensagem, eu sempre coloco uma mensagem para exemplificar o que aconteceu naquele ponto da história. Por exemplo, quando você passa na faculdade, qual que é a mensagem que indica aquilo? Passa na faculdade, né? Aquele evento era o quê? Passou na faculdade. Quando você passa em um concurso, qual que é uma frase, uma mensagem que indica aquele evento? Passou no concurso e a profissão. Quando você, vamos dizer assim, vai lá e come um lanche, qual que é a frase que indica aquele evento? Comeu lanche, né? E aí, aqui, pessoal, a gente coloca frases que são mensagens indicativas igualzinho na vida real. Se eu peguei e adicionei um menu no site, o meu commit vai ter uma mensagem adiciona menu no site. Se eu troquei a cor do rodapé de azul para vermelho, o commit da minha mensagem, né, a mensagem do meu commit vai ser troca a cor do rodapé de vermelho para azul.
Então, as mensagens precisam ser as mais, né, corretas e que indiquem o que está acontecendo. Nesse caso, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei o readme e criei o git ignore, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ou fazer um commit para cada um, né? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e adicionar o git ignore, eu posso fazer um commit assim, ó, add git ignore file to the project. É interessante a gente sempre fazer em inglês, tá, pessoal? Aí eu vou fazer o commit. Eu posso fazer o commit tanto aqui pela interface quanto aqui pelo terminal. Pela interface, eu só preciso digitar aqui nessa caixa a mensagem e apertar aqui esse botãozinho. Pronto, tá salvo. Agora o meu arquivo criou um ponto na história e esse arquivo agora já está salvo naquela história. Aqui tem um comando que é o voltar para trás. Olha lá, desfazer o último commit, undo last commit. Eu vou fazer isso para poder mostrar para vocês como que faz o commit na linha de comando. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar na staging area o git ignore e vou fazer o seguinte, git commit -m e vou colocar aqui o nome da mensagem, add git ignore file to the project e vou dar um enter. Olha lá, um arquivo inserido, né, e adicionado aqui na minha linha do tempo, no meu histórico do meu projeto. Agora eu vou comitar mais um, então eu vou comitar agora, eu vou adicionar na staging area o readme.md, olha lá em cima ali, ó, adicionou na staging area. Agora eu vou adicionar o seguinte, eu vou comitar isso aqui, então git commit -m add readme.md file to the project. Comitei, aí agora os arquivos estão salvos. Perceba que aqui os arquivos estão do mesmo jeito, ó, os arquivos não mudam, né? Só que esses arquivos aqui já estão salvos nos commits e esse teste ainda não. Se eu enviar isso aqui lá para o servidor, esses dois vão ser enviados, mas esse teste não, porque ele não está adicionado, né, em nenhum commit, em nenhum ponto da história. Se a gente voltar lá atrás para a gente refazer esse git diff que a gente não viu ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse readme e aí eu vou colocar aqui, ó, mais um campo aqui, ó, eu vou trocar esse texto para maiúsculo. Então, este é o repositório do meu site. Se eu salvar, olha o que vai acontecer. Esse arquivo vai aparecer um Mzinho aqui, ou seja, agora ele está modificado, porque ele já existe e está modificado. Se eu der um git status, eu consigo ver que eu tenho um arquivo aqui modificado e um arquivo untracked, que é porque ele ainda nem foi adicionado em nenhum commit. Se eu pegar aqui, ó, e fazer git diff, olha o que ele mostra para mim. Ele mostra que nesse arquivo aqui, ó, que foi modificado, antes ele era tudo em minúsculo e agora ele está todo em maiúsculo, que é exatamente a mesma coisa de se eu clicar em cima, ele mostra as modificações de um tempo para o outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar isso aqui na minha staging area e vou comitar. O que é que aconteceu aqui nesse ponto da história? Trocou o texto de minúsculo para maiúsculo. Então eu vou trocar e vou escrever o meu commit com essa mensagem. Então eu vou escrever aqui, ó, make all text in uppercase ou change text from lowercase to uppercase, pode ser. E vou comitar. Olha lá, troca o texto de minúsculo para maiúsculo e vou fazer um commit. E aí aqui a gente viu agora o git commit. E essas mensagens que eu comitei, pessoal, o que é e aonde elas ficam? Como que você sabe que elas existem? Se você vir aqui, ó, existe um comando que chama git log. E se a gente fizer git log, olha o que ele mostra. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, uma lista de commits e a data e o autor de cada commit. Olha aqui, esse autor aqui, ele adicionou o ponto ignore, o arquivo .git ignore no projeto na sexta-feira, nesse horário. Depois disso, essa pessoa adicionou o readme.md. Depois disso, essa pessoa trocou o texto de lowercase para uppercase. Se você olhar aqui, ó, nesse fluxo, basicamente cada uma dessas bolinhas é uma dessas linhas aqui. E aí, se você não quer ver esse log grandão desse jeito, você pode fazer git log -- one line, que aí ele vai mostrar os commits em uma linha só. Aí fica fácil de você visualizar. Então perceba que você lê a lista de commits de baixo para cima. Os de cima são os mais atuais. Então, por exemplo, esse primeiro foi o último que foi comitado. E o último da lista foi o primeiro que foi comitado. Então é como se esse aqui fosse o add git ignore, esse aqui o add readme file e esse aqui o change from lowercase to uppercase. E aí eu tenho aqui os 3 commits. Então aí a gente visualizou o git log e o git log one line. E agora
agora, pessoal, tem um arquivo que a gente não adicionou na staging area, que é esse test.txt. E por causa disso, ele não foi comitado, ele não foi salvo na nossa linha de commits, no nosso histórico do nosso repositório. Daí, vamos dizer o seguinte, olha, eu esqueci de fazer o commit desse arquivo lá no commit anterior. Eu esqueci de adicionar ele na staging area e agora ele ficou para fora. E eu quero, ao invés de fazer mais um commit para adicionar ele, eu quero adicionar esse arquivo no commit anterior. Então eu quero fazer assim, troca o texto de lowercase para uppercase e adiciona o arquivo test.txt, por exemplo. Como é que eu faço isso, já que o commit já está feito? Daí existem duas formas. Eu posso desfazer o último commit, né? Que seria aqui, ó, por esses 3 pontinhos, e depois fazer o undo last commit, quer dizer, desfazer o último commit, ou eu poderia fazer um commit novo e depois fazer um rebase, né? Para eu juntar e depois fazer um squash dos dois commits em um só. Agora, nesse momento, a gente só vai ver o undo last commit e depois vai ver o rebase mais para frente. Aí esse undo last commit eu posso fazer tanto pela IDE, pela interface, que é apertando aqui os 3 pontinhos e fazendo undo last commit, ou eu posso utilizar esse comando que é esse git reset soft head till 1. E aí eu vou explicar o que quer dizer cada um desses comandos na frente, essas opções aqui na frente. Se eu vir aqui, ó, e fazer 3 pontinhos, commit, undo last commit, olha o que vai acontecer. Ele vai desfazer o último commit, mantendo as alterações e o texto da mensagem aqui na minha interface. Se eu vir aqui agora, ó, eu posso, por exemplo, clicar aqui no maisinho que eu estou adicionando com o git add, né, na staging area e depois fazer o commit. O arquivo agora foi adicionado lá no meu commit e se eu observar aqui no GitLog Online, eu tenho somente 3 commits, não tenho 4, né, que seriam caso eu fizesse commit daquele arquivo. Como que eu faço para fazer isso? Pela linha de comando. Eu vou fazer o git reset soft head till 1. O que quer dizer o head? O head é o commit, o último commit que eu tenho no meu repositório. É o commit que é atual da branch que eu estou, do ramo que eu estou. Se você olhar aqui, ó, com o git log online, olha aqui, ó, ele fala que o head está apontando para esse commit aqui. Então, se eu fizer um git reset soft head till 1, ele está falando o seguinte, ó, reset, né? Ele faça um reset de uma forma suave, que quer dizer não apague os arquivos, né? Retorne os arquivos para mim do último commit menos 1. Então, ele vai pegar esse aqui, ó, e vai voltar para trás um commit desse que ele está, que é a mesma coisa que desfazer o último commit. Então, se eu rodar isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai lá, ó, desfazer o último commit, mantendo os arquivos para mim. A única coisa é que ele não traz aqui, ó, a mensagem que tinha anteriormente. Daí eu preciso digitar. Então, eu preciso fazer aqui, ó, git commit, change text from lowercase to uppercase e vou colocar aqui já, ó, end add test.txt file. E aí agora, se eu olhar, eu tenho um outro commit, tenho 3 e nesse aqui eu adiciono o arquivo test.txt. Então, se a gente vir aqui agora, a gente consegue marcar essa opção. Aí no caso, pessoal, se a gente observar esse fluxo aqui do Git, você percebe que até o momento a gente só trabalhou com o ramo principal, que é o master. E se eu quisesse criar funcionalidades novas em paralelo, para que eu não destruísse o meu arquivo principal. Como que eu poderia fazer isso? Aqui no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer esse último commit, porque esse test.txt aqui não precisa estar aqui, porque é um arquivo teste, então eu vou tirar ele, vou deletar ele e vou comitar, então não tem mais esse arquivo teste, ó, observe aqui nos meus arquivos, ó, ele não existe mais, porque eu removi ele, e agora eu vou adicionar um arquivo HTML que é de um site normal, então eu vou adicionar aqui, ó, index.html. Perceba que agora ele adicionou aqui como mudanças. Então eu vou criar aqui uma estrutura básica de um sitezinho qualquer. Então eu vou vir aqui,
vou colocar title, meu site, e aqui eu vou colocar aqui, ó, meu site, vou salvar e vou executar esse arquivo aqui lá no meu navegador. Perceba que eu tenho aqui agora, ó, o meu texto que eu escrevi aqui, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou adicionar esse arquivo, porque agora eu vou fazer um commit, tá bom? Então eu vou clicar aqui no maisinho, vou adicionar isso aqui na staging area e vou commitar. Então eu vou colocar assim, ó, add index.html file, porque eu adicionei o arquivo. Se eu agora fazer um git log online, eu vou ver que eu tenho aqui agora um outro commit e eu sei que primeiro eu adicionei isso, depois o readme, depois eu troquei do lowercase to uppercase e depois eu adicionei o index.html, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Se você olhar aqui nesse fluxo, esse aqui é o principal. E aqui, ó, eu poderia agora começar a criar um menu, fazer um menu num ramo separado para não atrapalhar o ramo principal e também um outro aqui para adicionar um footer. E por que a gente quer criar ramos paralelos? Imagine que eu tenho esse site aqui e aí uma pessoa começa a criar o menu e ele cria um menu assim que no final ele tem alguns problemas, ele clica e a página não abre, ou o menu que ele criou derrubou o site, porque tem algum código que está com problemas. Como isso foi feito no ramo principal, no master branch, isso vai derrubar o sistema, e ainda não foi analisado nem feito o review desse código para dizer se o código tá bom ou não. Então é interessante eu trabalhar num ramo separado essa funcionalidade, e quando realmente aquilo estiver funcionando e bom, eu mixar, né, eu fazer um merge desse menu com o principal, porque daí eu sempre tenho a certeza que o principal vai estar na melhor parte, né, no seu melhor ponto, onde tudo está funcionando e que o código está de boa qualidade, porque foi testado antes de ter feito o merge. E como é que eu faço para observar esses branches, esses ramos aqui do meu repositório? Se você observar aqui, ó, eu tenho um comando que chama git branch. Ele vazio, ele mostra quais são os branches que eu tenho aqui no meu repositório. Se você apertar git branch aqui só vazio, ele vai mostrar aqui master, porque eu só tenho esse branch, só esse ramo, que é esse principal aqui. Se você olhar aqui no canto esquerdo embaixo, a interface mostra esse master também, que é o ramo que eu tô atualmente nele. Como assim? Porque eu posso navegar entre os ramos para que eu consiga navegar entre as funcionalidades que eu estou programando no momento. Aqui no Git Branch, isso aqui é representado pelo asterisco. Quer dizer que o quê? Que o meu repositório Git está nesse branch no momento, tá bom? Então, o asterisco e escrever aqui embaixo é a mesma coisa. Daí, eu posso criar novos ramos, como esse aqui e esse aqui. Como é que eu faço para eu criar novos ramos? Eu vou utilizar o Git Branch, só que eu vou colocar o nome do branch. Por exemplo, esse aqui, ó, eu posso chamar de altera menu, né? Posso chamar isso aqui, ou alteração no menu, ou cria menu, né? Então eu vou fazer o seguinte, git branch cria menu, ou adiciona menu, ou add menu navbar. O que esse git branch vai fazer? Ele vai pegar o ramo que eu estou, que no momento é o master, vai duplicar e criar com esse nome que eu coloquei. Então vai ser basicamente o mesmo ramo master, só que duplicado. Ou seja, os mesmos commits que estão no master vão estar no add menu navbar, que é a mesma coisa que a gente está vendo aqui, ó. Se você observar esse ramo do alteração no menu, quando eu criei ele, que foi nesse ponto aqui, basicamente esse alteração no menu tem os commits A. Por quê? Porque ele foi criado a partir de uma duplicação do ramo master nesse ponto da história. Assim como esse alteração no footer, ele vai ter os commits B e A. Por quê? Porque ele foi criado nesse ponto aqui da história, onde ele duplicou a linha master e criou esse ramo a partir desses commits. Então vamos fazer o seguinte, git branch add menu. Agora se eu fizer git branch, olha que ele mostra 2, tá vendo? E ele diz que eu estou no master e não estou no add menu navbar. Se eu fizer um git log online, ele vai mostrar os commits, né? Que são esses daqui. Se eu agora entrar lá na nova ramo que eu fiz,
eu consigo atualizar as coisas lá e não atrapalhar o meu master. Então, se a gente olhar lá na nossa lista, agora a gente já fez esse git branch, novo branch. E caso eu queira deletar um ramo, eu posso colocar o "-d" de delete. Então, se eu fizer aqui, ó, git branch "-d", add menu navbar, olha lá, branch deletado com sucesso. Então, se eu fizer git branch, aquele branch não existe mais. Então, se eu fizer agora, ó, git branch add menu navbar e git branch, eu criei aquele branch novamente. E como que eu faço para acessar esse branch? Então, eu vou marcar aqui agora esse git branch. Para acessar esse git branch, eu uso o git checkout, que serve para eu basicamente acessar aquele ramo. Então, se eu ir lá, ó, e fazer git checkout e o nome aqui do branch, que é add menu navbar, olha lá, agora ele escreve trocou para o branch add menu navbar. Se você olhar aqui no canto esquerdo, agora eu tenho aqui que ele está falando que eu estou nesse branch recorrente, e se eu fizer git branch, agora o que está verdinho e com o asterisco é esse aqui, quer dizer que eu estou nesse aqui. E se eu fizer um git log online, olha os commits que eles mostram os mesmos commits do master, porque ele é basicamente duplicado. Então o que eu vou fazer aqui agora? Esse commit aqui, esse branch, então vou marcar aqui, esse branch basicamente cria o menu, né? Adiciona o menu. Então eu vou adicionar ele aqui, ó. Vou criar aqui uma tag de nav, vou adicionar uma lista de menu. Então item 1, vou colocar aqui, ó, sobre nós, produtos, contato. Vou salvar, vou testar ali, ó. Olha, percebe que agora eu já tenho um menuzinho. Então salvei. Se eu olhar aqui nas mudanças, ó, perceba que agora ele fala o seguinte, ó. Esse arquivo, nessa parte do meu código, foi adicionado a essas linhas. Então ele mostra para mim que esse arquivo foi modificado exatamente aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, vou adicionar o menu aqui. Então eu vou criar agora um commit, vou fazer um add desse arquivo e vou fazer assim, ó, add menu navbar, ou então add top menu navbar, e vou fazer o commit. Agora olha que interessante. Se eu fizer um git log online nesse branch, que é o que eu tô, ele mostra aqui, ó, que tem esse commit add top menu navbar, porque eu tô trabalhando nesse momento. Se eu fizer aqui git checkout para eu navegar lá pro master, que é aquele principal, ó, se você olhar o master aqui, ó, não tem o menu, né? Então se eu fizer um git checkout master, olha aqui, o arquivo instantaneamente. Por quê? Porque o master não tem o menu. O menu tá no branch add menu navbar. Se eu fizer aqui, ó, git log online, ele mostra esses commits. Não mostrou o commit que é o add menu, que seria o G, por exemplo, né? Ele só mostrou o A, ele não mostrou o G nem o H. Então, se eu ir lá agora, ó, e fazer git checkout add menu navbar, olha lá, ele adiciona o texto que ele fez, o menu, e se eu testar aqui, ó, no git log online, esse menu existe aqui. Olha que interessante. Então, eu consegui trabalhar em paralelo. Agora eu consigo mostrar isso para alguém, né, para ele fazer uma avaliação e disser se aquilo tá bom ou não, e depois eu fazer um merge e misturar, né, mixar isso aqui com o código principal, que é o master. Então aqui no caso agora eu vou fazer mais uma branch. Então eu vou fazer aqui, ó, git checkout master, e agora eu vou fazer uma branch para o footer, né, que seria esse aqui. O outro jeito, então eu vou vir aqui, ó, pessoal. O outro jeito de criar uma branch seria sem ser o git branch, usando git checkout -b. Então eu vou usar esse aqui agora. Então eu vou colocar assim, ó, git checkout -b e o nome da branch, que seria add footer. O que isso aqui faz? Ele pega a branch que você tá, duplica ela e faz um checkout nela. Então o que vai acontecer? Vai pegar o master, que é esse aqui, vai duplicar, e aí depois que duplicou, ele já vai fazer um checkout na alteração aqui com o nome de altera footer. Então se eu apertar enter, olha o que vai acontecer. E agora eu der um git branch. Olha lá, agora eu tenho a master, uma branch add menu navbar e uma add footer. Então eu vou ir agora aqui no index.html e adicionar o meu footer. No caso, aqui nesse exemplo, seria interessante eu já ter mixado o navbar para não ter muitos conflitos. Mas como a gente aqui está fazendo direto, então eu vou fazer aqui direto. Então todos os direitos reservados. Agora eu tenho aqui
aqui, ó, o meu footer, ó, tá vendo? Só que é interessante porque nessa branch eu só tenho o footer, eu não tenho o menu aqui. Então, quer dizer o quê? Uma pessoa está trabalhando no footer e a outra está trabalhando no menu ao mesmo tempo, em duas coisas diferentes. Agora eu vou fazer o seguinte, vou commitar isso aqui, add footer content, conteúdo, né? E fiz o commit. Se eu fazer um git log online, agora esse aqui do add footer tem esse commit. Se eu fazer aqui, ó, fazer um checkout lá no add menu navbar, esse aqui não tem o commit do footer, mas tem o commit do top menu navbar, e o master, lá no git checkout master, não tem nenhum dos dois, né? Não tem nenhum dos dois. Então aí a gente agora viu esse aqui. E aí voltando lá no git diff, que é para eu fazer a diferença entre arquivos, eu consigo também fazer a diferença entre ramos, para saber o que um ramo tem de diferente do outro. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer o seguinte, git diff master e add menu navbar. Olha o que ele vai fazer. Vou limpar aqui para ficar mais fácil de ver. Ele vai pegar, ó, e vai fazer a diferença entre o master, que é o que eu pedi aqui, e o add menu navbar. O que é a diferença entre os dois? Ele adicionou o menu, certo? Então ele vai falar aqui, ó, lá no index.html, ele adicionou o menu, que é o que está em verdinho aqui. Esse aqui seria o menu. Então eu consigo fazer as diferenças, por exemplo, se eu quiser fazer agora a diferença entre o add menu navbar e o add footer. Ele vai falar o seguinte, ó, o add footer não tem o menu, né? Tirou o menu, ele não tem o menu, mas ele tem o footer. Então eu consigo aqui observar as diferenças. Aí a gente já viu aqui agora o git diff de cada branch. E depois, pessoal, agora que eu tenho os meus branches, olha lá, o master, que é o principal, o add footer, que é esse aqui de baixo, e o add menu, que é esse aqui de cima, eu consigo mesclar, né, esses branches todos no principal. Como, por exemplo, fazer essa alteração no menu e juntar ele com o principal. Assim como também juntar esse do footer com o principal. Então, vamos pegar e juntar o menu navbar com o principal. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou ir lá no branch master. Então, eu vou fazer aqui, ó, git checkout master. Então, eu já estou no master, tá? E agora eu vou fazer git merge e o nome da branch que eu quero fazer o merge no master. Então, como eu quero fazer um merge daqui da de cima, da alteração de menu, no master, eu vou pegar o nome dela, que é add menu navbar, e vou colocar aqui no merge. Então, eu vou fazer o seguinte, mescla para mim, faz um merge do add menu navbar com o master. Então, eu vou apertar Enter e olha lá o que aconteceu. Automaticamente, todo o conteúdo que estava aqui no meu add menu navbar foi adicionado na minha trilha principal. E se eu vir aqui agora e fazer um git log online, olha onde eu tô. Eu tô no master, tá vendo? Não tô no menu navbar. E eu apertar Enter, olha lá. Agora aquele commit existe aqui no master. E se eu fizer git branch, eu estou no master. O interessante é que quando você terminar de fazer esse merge, você ir lá e fazer um git branch -d para deletar aquela branch que você fez o merge. Então agora ela não existe mais, ó, para que você não fique gastando espaço, né? Você pode manter para que depois você veja algum código, etc. Mas depois que tiver tudo pronto e de forma correta, você pode ir deletando as branches que você criou. Aí agora eu vou fazer também um merge aqui do footer no master. Então eu vou ir lá no git checkout master, depois eu vou fazer git merge add footer. Aí vai acontecer o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei que como a gente fez lá o footer a partir da duplicação do master antes de ter mixado, de ter feito o merge do menu, então quer dizer o quê? Que o footer não tinha um menu. Então vai acontecer um conflito, porque não tinha o menu no footer e ele foi adicionado. Então agora ele está querendo dizer, remove esse menu aí, né? Porque ele não existia no footer, né? E aí a gente precisa resolver esse conflito. Para resolver esse conflito, a gente pode fazer o seguinte. Observar aqui na interface e a gente tem que ver o seguinte, o verdinho, aliás, o verdinho não, o head, que é esse current change, é o que eu tinha lá no master. Esse aqui, incoming change, é o que tá vindo da branch que eu tô fazendo o merge. Então tá vindo da add footer. Como isso aqui é o que tá no master e eu sei que eu tenho que manter isso aqui, então eu posso manter essa change. Então eu apertaria accept current change. Mas se eu apertar accept current change, eu tô mantendo
querendo somente essa mudança. Só que eu quero também manter a mudança do footer. Então eu quero manter tanto o menu quanto o footer. Então eu tenho que aceitar a mudança do master e a mudança do footer, que seria o both, que é os dois, né? Ambos em inglês. Então seria accept both change. Então eu vou apertar aqui e aí agora, olha lá, eu tenho o menu, tenho o footer. Aí agora eu vou salvar e para manter isso aqui continuando, né? Eu vou adicionar isso aqui na staging area e vou dar git merge continue. Ele vai continuar fazendo o merge para mim. Agora eu preciso dizer que isso aqui vai funcionar. E aí aqui, pessoal, ele vai aparecer no terminal perguntando o que você quer fazer. E aí você vai falar, eu quero escrever no arquivo e continuar. Então você vai apertar ESC, 2 pontos, escrever W de write, que é para escrever, e Q, que é de quit, que é de sair. E aí apertar Enter, ele vai continuar e vai fazer o merge. Então agora se a gente fazer um git log online, olha o que a gente tem. A gente tem aqui agora o menu, tem o add footer e tem também um branch aqui falando que eu fiz o merge, que é para dizer que ele foi feito o merge do add footer no master. E agora eu vou fazer um git branch e deletar aquele branch lá, né? Então add footer. Então a gente fez agora o git merge branch. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar agora e vai fazer o seguinte. Tudo isso que a gente fez, se a gente pegar aqui, ó, e olhar git remote -v, aí ele tá aqui, ó, no GitHub, beleza? Só que se você olhar lá no GitHub e apertar um F5, não tem nada lá. Por que que não tem nada? Porque a gente não fez um push ainda das coisas que a gente tem. E como é que a gente faz um push disso? Para enviar isso lá pro GitHub, a gente tem tanto que ter os origins aqui configurados corretamente, o nosso usuário e senha e o nosso usuário e e-mail, que a gente já fez nos passos anteriores. A gente tem que vir aqui nesses 3 pontinhos e a gente tem aqui, ó, git push. A gente pode usar esse aqui, que seria para fazer o seguinte, ó. Na hora que eu der um git push, ele vai falar o seguinte: essa branch master não existe, has no upstream branch. Você gostaria de publicar essa branch porque ela não existe. Ó. Se você olhar aqui no GitHub, ó, ela não existe. Então a gente pode dar um OK, que quer dizer que ele vai criar pra gente aqui no VS Code. Então eu vou dar um OK, ele vai pedir o meu usuário e a minha senha. Como eu vou preencher aqui no VS Code, eu vou fechar esse aqui da interface. Para vocês eu acho que não vai aparecer isso aqui, mas se aparecer eu acho que você pode fechar. Então fechando aqui, ó, ele vai pedir seu usuário aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, webcurso 1, 2, 3, 4, 5 e depois vai pedir a senha. Então eu vou colocar a senha aqui agora. Tentei fazer o meu push usando o meu usuário e senha, não funcionou porque agora eu preciso usar a minha senha, vai ser o meu token pessoal. Então para criar esse token pessoal, vocês vão lá no GitHub, aí vocês vão lá em settings aqui no profile de vocês, settings, aí vai ter que developer settings aqui, aí vocês vão clicar em personal access tokens e aí você vai colocar aqui, ó, generate a personal access token. Ele vai gerar para você um token, você escolhe o que você quer que o seu token faça, que o básico aqui é esse REPL. Aqui você não precisa, você pode colocar uma nota se quiser, e aí eu vou apertar generate token, ele vai criar, não pode colocar, beleza, personal token, e eu vou apertar generate token, ele vai criar um token para mim, e agora esse token eu tenho que utilizar como se fosse uma senha, tá bom? Então eu vou copiar isso aqui, e aqui na hora que eu for fazer o push, né, que eu for fazer o push aqui, dê um OK, e agora, na hora de colocar aqui, eu vou colocar o meu usuário e vou colocar a senha com o token que criou. Aí, agora foi. Então, beleza. E se a gente olhar aqui agora, lá no repositório que eu criei, e eu der um F5, olha o que aparece agora. Ele aparece aqui, as branches, aqui na realidade não tem nenhuma, porque eu deletei, né? Então, só tem a master. Tem os commits, então, se eu apertar aqui, ó, nos commits, ele aparece, ó, add git ignore, add readme, change text from de lowercase para uppercase, adiciona o index, adiciona o top menu, adiciona o footer, e eu consigo visualizar tudo isso aqui no GitHub. E se alguém quiser baixar isso aqui, ele consegue, ó, fazer o git clone, ó, apertando nesse botão verdinho. Então eu consigo fazer o git clone aqui direto do meu repositório. Então eu posso, por exemplo, compartilhar com vocês tudo aqui que eu fizer. Então aí aqui agora, ó, a gente viu o git push, né? E agora pensa o seguinte, pensa que alguém foi lá e fez alguma coisa aqui no nosso repositório. Por exemplo, veio e adicionou alguma coisa. Aqui pelo próprio GitHub, eu consigo adicionar um arquivo. Então
Então, vamos adicionar um arquivo aqui. Create new file. Vou adicionar um arquivo qualquer aqui, teste123.txt, tá? Um arquivo qualquer, então teste123. E eu fiz aqui o commit, create test.txt, né? Ele vai criar para mim. E eu vou commitar. Se eu apertar aqui, ó, perceba o seguinte. Agora existe um arquivo teste.123 e tem um commit create test123 aqui, tá aqui. Só que isso aqui tá só aqui no repositório remoto. Aqui no meu repositório local, ó, eu não tenho isso aqui. E aí, como que eu faço para baixar essas coisas que estão no repositório remoto e não estão no meu repositório local? Eu posso fazer isso utilizando o git pull, que é basicamente puxar, né, o que está lá do repositório remoto aqui para o meu repositório local. Então eu vou pegar aqui, ó, e fazer git pull. Olha o que vai acontecer. Ele pegou, fez um download para mim, atualizou, né, a partir desse repositório e aqui o arquivo já está aqui, ó. Olha que interessante. Por mais que eu não fiz aqui no meu computador, eu fiz por aqui, isso já está agora no meu computador. Esse git pull rebase é interessante quando eu tenho alguns conflitos ou eu tenho commits diferentes, né? Uma quantidade de commits diferentes entre o meu repositório local e o meu repositório remoto. E aí eu posso utilizar isso aqui. O git push -f, pessoal, então existem duas coisas. O git push normal, que é o git push que envia que ele empurra do meu repositório local para o remoto, né? E o git push force, que é o -f, que serve para sobrescrever o repositório que está lá no GitHub. Como assim? Olha o seguinte, aqui no meu computador, se eu observar aqui no git log online, se eu pegar aqui, ó, e desfazer esse arquivo aqui, eu fazer aquele undo last commit, lembra daquele undo last commit? Se eu desfazer esse aqui e remover esse arquivo, vou deletar ele, agora, se você olhar aqui embaixo, ó, você vai ver que ele tem o seguinte, tá falando o seguinte, o repositório remoto tem um commit para eu baixar e 0 para eu enviar. A setinha aqui quer dizer que tem 1 para fazer pull e 0 para fazer push. Se eu tentar fazer um push agora, como eu não tenho nenhum para fazer push, né? Se eu fazer aqui, ó, por exemplo, git log online, ele não tem aquele create test123. Se eu tentar fazer um push agora, olha o que ele vai fazer. Ele vai falar, olha, não consigo fazer o push. Tenta rodar o pull primeiro, para primeiro integrar suas mudanças e depois você fazer o push. Só que eu não quero esse test123. Eu quero remover ele e quero remover o commit junto. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente sobrescrever o repositório local meu lá no remoto. Como que eu faço isso? Usando o git push -f. Olha aqui, ó. Os commits que eu tenho são esses daqui, né? E tem o create test123 e no meu aqui não tem o create test123. Se eu fizer aqui, ó, git push -f, olha o que vai acontecer. Ele vai sobrescrever e olha se eu der um F5 aqui agora, ó. Não existe mais aquele commit. Então, basicamente, eu sobrescrevi o repositório remoto com o meu repositório local. E aí pensa o seguinte, e se alguém criar uma branch lá no repositório, eu quero baixar essa branch, só que eu não quero fazer pull, eu não quero baixar nada no meu repositório que eu tô. Aliás, na branch que eu estou. Daí você pode usar o git fetch. Por exemplo, se eu vim aqui agora criar uma nova branch. Vem aqui e crio uma branch add conteúdo. Para criar aqui no GitHub, eu posso só escrever um nome qualquer e clicar aqui em create branch. Agora, pessoal, eu tenho a branch master e a add content. Aqui no meu computador local, se eu olhar, eu só tenho a master. E como é que eu faço para baixar aquela outra? Eu posso tanto usar o git pull, só que aí, se eu fizer git pull, ele vai trazer também os commits do master. Se eu não quiser fazer isso, eu posso usar o git fetch, que ele traz para mim todas as informações que foram adicionadas lá no repositório, sem alterar a minha branch corrente. Então perceba que ele fez o seguinte, ó, adicionou uma nova branch para mim. E agora eu tenho o origin add content. Se eu quiser observar essa branch, eu consigo fazer um checkout nela. Olha lá, eu consigo fazer um checkout nessa branch add content e checar nessa branch add content. E não precisei trazer nenhuma informação para o master. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, pessoal, eu tenho então um repositório que é um site, ok? E como é que o GitHub faz para que isso aqui
seja funcional dentro de um projeto de desenvolvimento e unir tanto os desenvolvedores quanto também os gerentes de software, né? Os gerentes de projeto e os clientes. A gente consegue aqui adicionar requisições. Para quem trabalha com suporte, sabe que a gente pode ficar sempre criando requisições lá no suporte para que a gente possa corrigir o software ou uma requisição do cliente para algum pedido. E aqui é a mesma coisa. Como assim? Eu tenho aqui um site, certo? Esse site que está sendo desenvolvido aqui, vamos dizer que o cliente pediu para o gerente de projetos para trocar o logo, para adicionar uma cor de fundo no menu e adicionar e trocar a cor do texto do rodapé. O gerente de projetos, ele não vai falar diretamente com você, ele vai adicionar essa requisição aqui nos issues. E aí eles vão fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, e vai apertar em New Issue para criar uma nova requisição, um novo problema. E aí ele vai escrever aqui, ó, Change Logo Image. E ele pode escrever um comment. The logo image is not correct. Aí ele pode adicionar aqui o issue. Vou adicionar mais um issue. Então vou ir lá, aperto em New Issue. Vou colocar aqui, ó, Make the navbar menu background blue. Então faça o menu, a cor de fundo do navbar, né, ser azul. Aí vou colocar aqui, Submit New Issue. E vou criar mais um. Change the footer text color to red. Então troque a cor do rodapé, do texto do rodapé para vermelho. Vou criar mais um issue. Perceba que agora, nesse site, eu tenho 3 requisições. Uma para trocar a imagem do logo, um para fazer o navbar de azul e aqui o texto do rodapé para vermelho. Só que esses 3 issues, ninguém está trabalhando neles ainda, porque não tem nenhum assignee. Então, se a gente olhar aqui na nossa lista, ó, a gente já criou um issue e agora a gente vai adicionar isso aqui para alguém trabalhar. Para alguém trabalhar, a gente coloca o assignee. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou entrar no issue e aqui no cantinho direito eu tenho tanto assignees, eu tenho labels, tenho milestone e tenho aqui as descrições. Assignees são as pessoas que vão trabalhar, né, que são responsáveis com essa requisição. Então, por exemplo, o desenvolvedor que vai programar. Labels são, vamos dizer assim, etiquetas para te dizer o que essa requisição vai fazer. Por exemplo, se você colocar aqui, ó, eu vou adicionar aqui, ó, trocar a cor do footer, ele é mais ou menos um enhancement. Ele está, por exemplo, melhorando o footer, né? Então eu consigo colocar aqui etiquetas para que depois eu consiga visualizar de uma forma melhor o que essa requisição está fazendo ou não. Eu tenho milestone, que eu posso, por exemplo, adicionar aqui qual que é o cliente, né? Esse aqui é o cliente da empresa A, da empresa B. E o assignee, que é a pessoa que vai trabalhar. No caso, vai ser eu aqui. Então, o web curso. Eu vou adicionar aqui também esse aqui. Então, vou fazer aqui, ó, eu como o cara que vai trabalhar. Vou adicionar aqui, ó, outro enhancement. E também pode ser aqui, ó, help wanted. Então, é um high priority. Tem uma prioridade alta. E agora, pessoal, como é que eu trabalho com isso daqui? Aqui agora a gente já viu assignee, labels, milestone e description. Quando eu criei essas issues são conectadas com as pull requests, que é essa outra abinha aqui. As pull requests são basicamente ramos, branches que eu crio, e esses branches são conectados com, vamos dizer assim, normalmente com as requisições. Ou seja, a requisição está pedindo para trocar a cor do rodapé. E aí eu crio uma branch que eu vou programar essa requisição de trocar a cor do rodapé nessa nova branch, que seria a pull request. E aí, aqui pelo GitHub, os outros desenvolvedores podem avaliar o meu código, dizer se está tudo certo, e quando tudo estiver dentro dos conformes, eu consigo fazer o merge e misturar com o código da master e assim completar o que a issue, o que a requisição queria. Então vamos fazer o seguinte, bem rápido, fazer aqui uma pull request, né? Fazer um pull aqui da pull request, um review e também fazer um merge. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, change the footer text color to red. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar
vou criar uma branch, tá? Como que eu posso fazer a branch? Eu posso fazer tanto aqui pelo GitHub ou eu posso fazer a branch aqui pelo código. Eu vou fazer aqui pelo código, tá bom? Então, normalmente, a gente usa os IDs aqui das issues no começo dos nossos pull requests. Essa issue aqui, essa requisição, tem o ID 3. Ou você pode olhar aqui, ou você pode olhar aqui. Eu vou pegar esse 3 e vou começar a fazer a minha branch. Lembra como que faz branch? Git branch ou git checkout -b. Então, eu vou lá na minha branch master, vou criar uma nova, então git checkout -b, com o nome dela começando com o issue number e colocando aqui, ó, um nome parecido com a issue, que é a requisição. Então, change the footer text color. A partir do momento que eu criei, agora eu já consigo fazer a programação disso. Então vamos falar o seguinte, o que ele quer? Troque a cor do texto para vermelho. Então vamos lá no arquivo, aqui ó, tá aqui. Vamos trocar a cor do texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar direto para vocês dar uma avaliada, ó. Para red, salvei. Se a gente olhar aqui agora, ó, tá vermelho. Então beleza, consegui fazer o que eu queria. Vou fazer um commit disso. Então change footer text color to red. E aqui eu coloco o issue number. Isso aqui é uma boa prática, tá, pessoal? Sempre colocar na mensagem do commit um hashtag e um número da requisição. Vou fazer aqui o commit agora. Vou fazer o push. Então vou apertar aqui e vou fazer o push. Ele vai pedir para mim falando que essa branch não existe. Então beleza, dou um OK. Fez o commit. Vou olhar lá, ó. Agora essa branch já existe. Tá vendo aqui, ó? 3, change the footer text color. E agora, ele vai aparecer aqui pra mim assim, ó. Que ele foi feito push. E se eu quero criar uma pull request. Então eu posso criar tanto por aqui, quanto que eu posso vir aqui em Pull Requests, apertar New Pull Request, selecionar a branch que eu quero criar a Pull Request. Então eu vou selecionar essa que eu acabei de criar. Ele vai mostrar o que essa branch faz. Então olha lá, ela adiciona isso aqui no meu código, tá bom? E aqui ele vai aparecer que eu tô fazendo um merge dessa branch para o master. Então eu posso trocar se eu quiser, mas é isso que eu quero mesmo. Dou um Create Pull Request. Agora, pessoal, aqui no cantinho direito, eu posso tanto fazer o assignee, que é igual lá no issue, para dizer quem são as pessoas responsáveis, como posso colocar labels para dizer se isso aqui é alta prioridade, se não é, os milestones para dizer quem são os clientes e os projetos para dizer quem são os projetos responsáveis dessa pull request. E aqui também no reviewers, pessoal, eu consigo colocar os desenvolvedores que serão os analisadores, que vão dizer o que está errado no meu código. Como não tem ninguém aqui, não dá para eu colocar. Só que eu vou fazer o seguinte, eu mesmo avaliar o meu código. Como que eu faço? Nessa telinha aqui, eu tenho uma conversação, que eu poderia falar assim, ó, I will review this code now. Eu vou fazer uma análise, né? Vou revisar esse código agora. Daí eu mando aqui, eu comento aqui, aí a pessoa pode observar. Olha lá, eu vou revisar esse código agora. Aqui eu posso ver os commits, que estão nessa branch, e aqui eu posso ver o código. E aí o que eu posso falar aqui? Vamos dizer que isso aqui veio de alguém, né? E aí eu quero fazer uma análise. Eu posso, por exemplo, clicar aqui nessa linha e falar assim, ó, o código inline, maybe you can add this code in a class or in the footer selector. Por exemplo, ao invés de você adicionar essa cor de formato inline direto no código do footer, você pode criar uma classe ou adicionar no seletor do footer. Então eu fiz uma análise aqui para a pessoa. E aí eu posso adicionar aqui, ó, e fazer o review. Agora, o que aconteceu? Eu vim aqui, olha lá, a pessoa disse para mim que eu posso trocar aqui, que seria melhor. Aí eu vou lá e vou trocar, vou fazer o que o desenvolvedor disse, se faz sentido, né? Então eu vou lá, vou trocar, tiro daqui, salvo. Como eu quero manter aquele commit, eu posso desfazer o último commit, adicionar esse aqui por cima, commitar e depois fazer um git push -f para sobrescrever. Olha o que vai acontecer. Esse código aqui agora, ó, ele não existe mais, agora é aquele outro, ó. Se eu olhar aqui no files changed, ó, ele já trocou, não é mais aquele
ele lá, tá? E agora, se eu olhar aqui, ó, eu posso apertar aqui, ó, e posso responder para o analisador. Ok, I like it. Eu gostei da ideia. I like the idea. I just pushed the recent changes. Eu já acabei de fazer o push das mudanças recentes. E aí eu posso resolver, falando que eu corrigi o que ele queria. E agora eu posso fazer o merge, que é misturar, né, mesclar esse pull request, essa branch, com o master, que seria aqui, ó, merge pull request. Então, se eu apertar aqui e fazer o merge, olha o que vai acontecer. Ele fez o merge e o issue foi fechado. Aliás, eu posso fechar, né? Então, se eu olhar aqui agora, lá no meu codebase e olhar aqui no meu commit, olha lá, ó, eu tenho agora aquele change folder text color to red que uma pessoa fez, né? No caso, poderia ter sido outra pessoa. E eu posso vir aqui agora e fechar essa issue aqui. Posso vir aqui e fechar. Por quê? Porque já troquei o cor para vermelho, né? Então, eu posso fechar. E agora eu tenho mais issues para eu ir trabalhando. E esse vai ser sempre o ciclo. Eu vou lá, crio uma branch, faço um pull request, faço a codificação do que eu quero, adiciono para alguém analisar e depois, se tiver tudo certo, eu faço um merge e combino. Então, a gente acabou de ver o criar, o pull, o review e o merge.